Olá, pessoal, muito boa tarde. Sou o professor Barbieri, estou falando aqui de Maringá, sou vice-presidente do Sinep, que é o sindicato da nossa região noroeste do estado do Paraná. Nós abrangemos em torno de 350 escolas, em 114 municípios, e neste número de municípios, Maringá é o município polo. E quero agradecer a Bernoulli. A Bernoulli, ela é uma parceira nossa já desde o ano passado, e em várias conversas que nós tivemos com o sistema de ensino, eles nos prestigiaram com esta maravilhosa fala que nós teremos nessa live agora. E a palestra será como a disciplina positiva pode contribuir para que os alunos continuem prosperando em tempo de isolamento social. A mediadora será a Heloísa Baldo, que é assessora de relacionamento e mercado do Bernoulli, Sistema de Ensino. E a palestrante de hoje é a pedagoga Amanda Zanetti, gestora pedagógica do Bernoulli e Sistema de Ensino. A professora Amanda, ela é pedagoga, especialista em psicopedagogia, em educação positiva e em inovação e habilidades para o futuro. É certificada em competências socioemocionais para educadores e em disciplina positiva para pais, profissionais da saúde e professores no ambiente corporativo. Ela é também consultora em ambiente corporativo. Atualmente é consultora educacional, professora universitária e gestora pedagógica do Bernoulli Sistema de Ensino, onde coordena a produção de uma solução didática para o desenvolvimento socioemocional de crianças e adolescentes. Sócia fundadora da Associação de Educação Positiva do Brasil e membra das associações brasileira e americana de disciplina positiva. Então, mais uma vez, muito obrigado e passo agora a palavra para vocês e desejo que essa live seja, como a de ontem que eu vi vocês comentando, um sucesso, porque neste momento falar de coisas positivas, de ações positivas, de pensamento positivo, é o que nós mais precisamos, principalmente aqueles que ficam ligados constantemente nos jornais, porque os jornais, infelizmente, só falam dos números negativos, e nós temos muitas coisas boas para dissiparmos e também para comemorarmos. Então, muito obrigado em nome do Sinep, e que a live seja, como a de ontem ou de outras, um sucesso. Muito obrigado. Professor Barbieri, boa tarde. Boa tarde. A gente que agradece, né, Elo, esse espaço privilegiado aqui para que a gente possa conversar um pouco com tantos educadores brasileiros que, como você disse aí, estão necessitando de um carinho, de um afago, né, de um colo, de uma palavra positiva nesse momento tão desafiador, especialmente muito desafiador para a educação, né? Então, a gente está aqui hoje para poder reafirmar nossa parceria, nos reafirmarmos enquanto educadores brasileiros. Então, a gente faz parte dessa equipe, faz parte desse time, e é um imenso prazer e uma honra poder estar aqui hoje e ser ouvida por tantas pessoas. Muito, muito obrigada. Que legal. Elo, quer falar, Elo? Você está sem som, Elo. Sem som, Elo. Não, tá ligado aqui. Estão me ouvindo, não? Agora sim. Tá ligado. Eu digo que é uma responsabilidade muito grande também, eu ser mediadora dessa roda aqui de conversas, falando de um tema, né, Amanda, tão importante, talvez novo para algumas pessoas, e eu costumo dizer sempre o seguinte: se a vida agora está nos pedindo uma pausa, que seja uma pausa positiva. Positiva. E positiva, né? E nada melhor, Amanda, que ouvir você, com toda a sua expertise, para conversar um pouquinho conosco sobre a disciplina positiva. Quero dar o meu abraço a todos os professores, gestores, a todas as pessoas que estão aqui conosco para te ouvir um pouquinho. Então, Amanda, começa aí com a gente. Olha só, Elo, a primeira coisa que eu queria dizer, e eu queria começar do mesmo jeito que eu comecei a live ontem, quer dizer, o professor Barbieri, ele apresentou aí uma série de títulos, né? Uma série de estudos que servem muito para que vocês acreditem e me dê assim, um primeiro voto de confiança para poder falar com vocês. Isso é importante, né? Mas, mais do que isso, hoje eu queria, de novo, reafirmar o meu papel como educadora.
eu sou professora. Eu acho isso tão importante, sabe por quê? Porque para a gente poder falar e questionar e trazer proposições e repensar, refletir sobre qualquer comportamento de um professor ou qualquer atividade de um professor ou qualquer esfera da formação de um professor, primeiro a gente precisa conhecer esse espaço, esse local de atuação que esse profissional está. Estar dentro de uma sala de aula não se compara a nada nesse mundo, nada. Né? Quem nunca esteve no chão de uma sala de aula não tem parâmetro para poder imaginar quantos desafios são vividos, né, por todos nós professores no nosso cotidiano. Então, só quem está lá na sala de aula que sabe a pressão, por exemplo, de alfabetizar todos os alunos até o final do primeiro ano. A pressão de preparar seus alunos às vésperas de um vestibular e ter a consciência tranquila de que você fez o melhor trabalho possível e deu condições para que seus alunos tivessem sucesso. Ou então entender o que é receber alunos da educação infantil, do ensino fundamental, depois de uma aula de educação física, né? Conhecer o calor que faz naquele ambiente. Quem é que conhece o calor de uma sala de aula se não forem os alunos e os professores, né, gente? O que é trabalhar com frio na barriga para poder cumprir um conteúdo, uma prova que está se aproximando? Então, gente, para poder falar com vocês hoje, eu quero estar neste lugar, de quem pisa na sala de aula, de quem na minha trajetória profissional nunca se afastou desse espaço. Então, quem já atuou na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio. Então, por favor, hoje, eu quero que vocês me enxerguem como uma professora, né? Que está aqui com um monte de alunos, olha que honra, do Brasil inteiro. Mas eu me sinto muito confortável para poder falar desse lugar. E isso é importante pelo seguinte, talvez nessa live hoje, a gente aborde ideias muito novas, né? Para quem é aí da educação. E talvez essas ideias cheguem até a gente fazendo uma bagunça nos parâmetros que a gente já traz, né, no que a gente já pratica, o que a gente vivencia. E aí, gente, para a gente começar, eu queria propor que nós tivéssemos aqui uma mente de principiante. Esse é um conceito que eu tento adotar em toda e qualquer situação da minha vida. Mesmo que eu seja, né, pós-doc num assunto, que eu conheça muito de um assunto, manter uma mente de principiante faz com que eu esteja aberta a novas ideias, né? E aí a gente consegue ter insights que a gente não teria se a gente ficar ali naquele pensamento de, isso eu já sei, isso eu não concordo, não, essa ideia não me parece muito boa. Toda vez que a gente tiver um bloqueio para uma nova ideia, a gente perde uma oportunidade de ter a gente fala lá na comunidade de disciplina positiva, sabe? Que é essa ideia de, tem alguma coisa aqui que me ajuda a pensar. Então, eu queria eu queria propor para vocês, né, um pedido de que a gente mantenha essa mente de principiante, essa mente aberta, para que a gente possa dialogar, e aí a gente construindo ideias que façam sentido para todos, tá? E aí, para a gente começar nessa vibe, né, de que estamos abertos, tem uma frase que eu gosto demais, que é a seguinte: a ignorância infinita, quando a gente tem uma ignorância que é infinita, a gente desconcerta um saber que é finito. E quando a gente acha que a gente sabe, isso nos leva a formular conclusões. O que a gente não sabe nos faz formular perguntas. O conhecimento, quanto mais amplo ele é, mais nos leva a entender a infinidade da ignorância. E é nessa ignorância que reside tudo aquilo que a gente ainda pode aprender, tudo aquilo que a gente ainda pode fazer. Então, é nessa proposição que eu queria estar com vocês hoje, de que a ignorância infinita, ela vai desconcertar esse saber que é finito. E eu espero muito, muito também aprender com vocês aqui hoje. Não é isso, Elô? Amanda, que coisa boa te ouvir quando você fala da questão do professor, desse lugar da sala de aula. Quantas marcas boas pode deixar na vida dos nossos estudantes, não importa a faixa etária, mas a gente sempre deixa algo de muito bom na vida deles. E essa questão da ignorância que você trouxe aqui,
como é bom a gente ver o outro lado da moeda, né? O ser ignorante, em algum momento ele pode ser uma coisa boa, por que não? É muito bom. Então, tudo vê assim, vamos ver o outro lado da moeda. E aí, Amanda, pensando nessa introdução que você deu para a gente, pensando nesse tema que é tão provocativo para nós, eu imagino que existem pessoas aqui, né, que estão agora nos assistindo, que não têm tanta clareza do que é a disciplina positiva. A gente imagina mil coisas, né? Então, o que é, Amanda? O que é a disciplina positiva? Tá. Bom, vou tentar ser bem clara. Olha, a disciplina positiva, ela é uma abordagem socioemocional, ela é uma filosofia de vida que surgiu há mais de 50 anos lá nos Estados Unidos. Apesar de que aqui no Brasil, Elo, a gente ter os primeiros livros traduzidos a partir de 2015. Então, pensa só, aqui no Brasil ainda é, né, um construto teórico, ainda é uma filosofia que é muito recente, mas ela não é tão recente assim. A gente já consegue ter resultados expressivos e pesquisas, né, ao longo aí desses mais de 50 anos em que essa teoria, essa abordagem foi criada, tá? Então, o que acontece? Ela é baseada nos conceitos de Alfred Adler, que é um psiquiatra vienense. Ele é o pai da teoria da personalidade, da individualidade, então ele tem construtos aí na área da psicologia muito importantes. E aí, uma educadora, uma psicóloga chamada Jane Nelsen, ela organizou esses conceitos, esses estudos de Adler, esses princípios, de uma forma muito prática, em ferramentas e numa série de livros. Então, existem uma infinidade de livros sobre disciplina positiva. A Jane Nelsen, junto com outros autores, especialmente aqui eu queria destacar a Lynn Lott, que é quem escreveu com ela, e o Glender, a obra que é para professores, que é para a sala de aula, mas basta então a gente dizer que existe muito conteúdo aí para que a gente possa se aprofundar nesses conceitos e nessas ferramentas, tá, Elo? Então, existe uma série de baralhos também, com uma série de princípios práticos, de ferramentas práticas que a gente consegue traduzir esses aspectos socioemocionais em práticas reais, né, que a gente pode oferecer, e que a gente pode mediar, e que a gente pode se relacionar com os nossos estudantes e com todas as pessoas à nossa volta a partir desses princípios. Ficou claro? Eu acho que ficou, Amanda. É importante a gente entender, quando você fala, né, que a questão dessa abordagem socioemocional, porque é algo que está tão forte hoje no meio educacional, principalmente depois da Base Nacional Comum Curricular, que trouxe tão forte o desenvolvimento, né, das competências socioemocionais. E a disciplina positiva, como é que entra nisso aí, Amanda? Ótimo. Explico sim. Então, Elo, ontem a nossa live, que está lá no Instagram, no YouTube do CIESP, uma live que a gente fez ontem também em parceria, a gente explicou muito o que são habilidades socioemocionais. Mas, às vezes, a gente sabe o que é, a gente sabe a importância de trabalhar, mas quando chega na sala de aula, nos falta ferramentas, nos faltam estratégias, né? E aí, Elo, tem uma coisa que eu acho super interessante da disciplina positiva, que é a seguinte: o professor, ele precisa fazer manejo de sala de aula. Ele precisa que as crianças e os jovens estejam organizados, que eles cooperem, né? Para que as coisas possam acontecer. A gente precisa ser o diretor desse navio, a gente precisa ser o motorista desse ônibus, a gente precisa ter aquela liderança. E muitas vezes o que a gente traz no nosso repertório de práticas são estratégias voltadas para punição ou para ameaça, né? Se você fizer isso, você vai perder o recreio, se você fizer isso, eu vou tirar seu ponto. Então, as nossas estratégias educacionais, elas vêm muito dessa fonte da ameaça, né? Da humilhação, da punição. E aí, quando a gente vem com essa ideia da disciplina positiva, o professor, ele pode estar num momento que ele se vê esvaziado de estratégias. Então, se eu não posso gritar, se eu não posso tirar o recreio, se eu não devo ameaçar tirando a nota, o que eu vou fazer, então? E aí, se ele não tiver estratégias, Elo, ele volta, ele retorna e fala assim, esse negócio de disciplina positiva não funciona.
Não funciona porque ele não pode se ver esvaziado de ferramentas. Então, a disciplina positiva é nesse sentido, né, da gente criar ali um espaço e oportunidade para o desenvolvimento socioemocional, ela vem trazer novas ferramentas para esse professor, de modo que a prática dessas ferramentas automaticamente já ensinam habilidades socioemocionais. Então, ela vem como se fosse um elemento chave para a gente sair desse campo teórico, que é super importante, que a gente precisa ter base forte de compreensão, mas quando a gente se vê ali naquele calor que eu falei antes, né, naquela temperatura da sala de aula, a gente precisa ter ferramenta prática, porque senão, na hora a gente volta para a punição, na hora a gente volta para a ameaça, porque a gente tem respostas positivas a partir da ameaça e da punição, porque o aluno faz o que a gente precisa que ele faça. Mas aí eu te pergunto, Elô, essa resposta desse aluno, ela tem permanência no longo prazo? Ou resolve aquela situação ali só naquele momento que você precisa da atenção, que você precisa da cooperação? Amanda, eu acho isso sensacional, sabe por quê? Em nome da disciplina, não estou colocando aí a positiva, dessa organização, a gente resolve momentaneamente aquela situação. Mas para a criança, para o jovem, quem quer que seja, né, nesse momento conosco, vai ser só esse comportamento ele vai se repetir. E exatamente. Repetindo, eu vejo que talvez o professor, dentro de sala de aula, ele fica perdido, como você disse. Qual estratégia? O que eu preciso para trabalhar essas habilidades com o meu estudante, não importa a faixa etária, mas eu, enquanto professora, dentro da sala de aula, Amanda, ajuda o que é que eu preciso desenvolver primeiro em mim, para que eu consiga realmente, não vou dizer a palavra resultado, que não cabe aqui, mas que eu consiga uma mudança de comportamento, algo que vai desenvolver habilidades de vida, né? Ô, Elô, isso que você falou é super importante, sabe por quê? A gente não pode correr o risco de achar que as ferramentas, por si, elas vão resolver aquilo que a gente precisa que seja resolvido. E aí, a gente usar as ferramentas como elementos ali para resolver os meus problemas. A gente tem que entender, como eu disse lá no início, que a disciplina positiva é uma filosofia de vida. Então, primeiro, a gente precisa colocar esses princípios, que a gente vai falar alguns deles aqui ao longo dessa live, na minha vida. De novo, Elô, ontem a gente falou muito disso, né? Assim, o professor precisa olhar primeiro para ele, ter uma autocompreensão do seu estilo de liderança, ter uma autocompreensão do que é tronco, o que é raiz, o que é folha para ele, ou seja, o que é primordial, o que ele não abre mão, aquilo que ele pode abrir mão, ele pensar nas relações de poder, como que ele percebe isso na vida dele. Então, existe aí algo que o professor tem que buscar, um olhar para si, uma compreensão das suas próprias emoções e como elas impactam a minha docência, né? Então, assim, entender o que acontece no meu corpo, identificar e nomear as minhas emoções, para que eu possa entender o que está acontecendo quando os meus alunos voltam da educação física e eu surto e eu fico maluco de raiva porque eu não consigo aquele controle daquela sala. Por que isso acontece comigo? Quais são os sinais que o meu corpo dá quando isso começa a acontecer, para que eu possa ter condição de me autorregular, porque professor é modelo, a gente também falou disso, né? Os alunos, eles observam o nosso comportamento, e a partir desse comportamento, eles também têm ali um desenvolvimento de crenças, eles têm ali uma modelagem dos comportamentos que a gente deseja ou que a gente não deseja. E aí, Elô, para a gente começar a pensar sobre isso, eu falei que a disciplina positiva é uma abordagem socioemocional, a gente precisa primeiro entender o que é que realmente a gente deseja, o que realmente a gente quer para os nossos alunos, porque às vezes a gente vai na onda, né? A gente dá aula, faz aula online, mas a gente não para pensar o que de fato eu desejo para os meus alunos. Então, numa primeira provocação, uma provocação inicial, eu queria propor para quem está nos ouvindo hoje, quantas pessoas temos aí online, Elô? Eu não consigo ver aqui, eu ainda não consigo ter, mas logo, 53, Amanda.
mais de 150 educadores, eu queria pedir um momento para que a gente pudesse se conectar, para que a gente pudesse começar a pensar dentro da gente o que é que a gente deseja para os nossos alunos verdadeiramente. E para a gente fazer isso, 145, 154 estão me respondendo aqui no chat, eu estou vendo. Então, eu queria que vocês que estão aí me respondendo, que já estão aí colaborando, já estão mandando perguntas e contribuições, que vocês agora, talvez até fechem os olhos, façam uma respiração e se conectem com algum aluno desse ano, ou algum aluno que marcou sua trajetória ao longo aí do seu exercício da docência. Puxa na memória um aluno e se conecta com esse aluno. E aí, agora imagina que esse aluno cresceu, passou assim 30 anos, talvez alguns aí já tenham até tido essa experiência mesmo, mas passou-se 30 anos, você está lá dentro da sua sala de aula, com a sua nova turma, e batem na sua porta, toque, toque, toque. Aí você abre, esse aluno, 30 anos depois, um homem, uma mulher feita, aí ele olha para você, fala, oi, professor, eu vim aqui te ver, eu vim aqui te visitar. Aí você dá um forte abraço nesse aluno e quer saber da vida dele. Vem cá, me conta, quem é você? E aí, gente, lá no futuro, o que vocês querem ver nesse ser humano que apareceu ali? Contem para mim aí no chat, Elô também, quais são as características que você gostaria que esse seu aluno te demonstrasse? Que tipo de pessoa? Vamos ver, vocês gostariam que ele fosse responsável? Que ele fosse empático? Elô, quais habilidades você gostaria, ou que você já viu e se orgulhou, né, de um aluno que voltou e você falou, eu fiz parte disso, eu fiz parte dessa formação? Que tipo de habilidade? Agradecido, alguém falou gratidão, uma pessoa grata. E você, Elô? Olha, gratidão, a questão da empatia que é tão falada hoje, né, Amanda? Não é só falar, é praticar. Outro ponto que eu acho, assim, eu não estou vendo aqui o site, a questão, assim, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um aluno que tem 20 anos, né, atrás, onde ele fala assim, olha, você fez parte da minha vida, como eu agradeço a pessoa que eu sou hoje, lembro de coisas. Então, assim, o agradecimento, sabe, a resiliência, né, Amanda? O tanto que a gente está tendo que exercitar esse músculo da resiliência. Como nunca, como nunca. Nesses momentos, né? Então, é uma pergunta que ficou muito bacana, que é o seguinte, que aluno gostaria de ter em sala de aula? Mas a gente esquece também que o aluno, às vezes, pergunta, que professor que eu gostaria de ter? E aí as pessoas estão dizendo aqui, Elô, olha só, eu gostaria que ele tivesse feliz. Feliz é uma palavra que aparece, assim, do topo de todas as listas, de todas as escolas que a gente faz essa pergunta, que eles sejam felizes, que eles sejam seguros, que eles sejam bondosos, um homem, uma mulher de bem, boas profissionais, equilibrados, que eles tenham empatia, que eles sejam resilientes, que tenham sucesso, e aí sucesso aqui é uma coisa importante, né, que sucesso às vezes não tem a ver com condição financeira, com status, mas tem a ver com propósito, com contribuição, né, a gente está vendo aí o quanto os profissionais que têm esse propósito de contribuir estão fazendo a diferença nesse momento de pandemia, a integralidade, eu estou vendo aí uma pessoa que contribui com o seu meio, qualquer lugar que a gente faça essa pergunta, eu acho que em qualquer lugar do mundo, eu não fiz ela em outros lugares do mundo, mas eu imagino verdadeiramente que o que a gente quer é isso. São essas habilidades, que são as chamadas habilidades socioemocionais, que são as habilidades de vida, são as habilidades que todo professor deseja lá no futuro que esse aluno tenha construído. Às vezes, Elô, inclusive, esse professor ele não vai mais se preocupar se ele sabe a matemática, o português, as ciências que ele ensinou. Isso é importante sim, mas lá na frente, o professor quer saber se ele é um ser humano de bem. E aí volta, né, para essa sala de aula e essa oportunidade que a gente tem hoje de contribuir
para que a gente chegue a esse adulto. Nós estamos, de fato, né, a nossa postura, o nosso modelo, ela ajuda ou ela prejudica no desenvolvimento dessas habilidades? E aí, Elo, a gente começa a conseguir trazer o que é a disciplina positiva e o que é uma abordagem socioemocional, pensando que a disciplina positiva ela é um modelo de combinação entre firmeza e gentileza. Eu tô escutando um eco, vocês estão ouvindo também? Ou é só eu que estou escutando? Parou. Elo, eu acho que é o seu microfone. Aí a gente vai abrindo para a gente conseguir interagir, tá bom? Que aí eu acho que fica melhor para todo mundo. Então, o que eu ia falar? Que a disciplina positiva, ela é um modelo de combinação, um caminho do meio entre a firmeza e a gentileza. E é importante a gente dizer isso, Elo, porque muita gente ainda confunde disciplina positiva com permissividade. Confunde a disciplina positiva com a ideia de que eu não posso falar não para a criança. Então, tem umas lendas urbanas que circulam aí, que, na verdade, não tem nada a ver com a disciplina positiva. E para isso ficar de forma mais palpável, mais nítida, né, o que é o caminho do meio, o que é equilíbrio entre firmeza e gentileza, eu queria propor aqui que a gente imaginasse uma situação cotidiana. Eu sempre gosto de trazer uma perspectiva vivencial, assim, cotidiana, para que a gente possa entender isso na nossa realidade, né, no nosso dia a dia. E aí eu fiquei pensando, que exemplo que eu vou trazer que se associa a esse momento que a gente está vivendo? Aí eu lembrei de uma professora que conversou comigo esses dias, me contando que não sabe mais o que faz, porque os alunos não participam das aulas online. Eles não ligam o microfone e não ligam as câmeras, e ela fica ali falando sozinha. E aí eu falei, acho que essa é uma situação que talvez muitos professores estejam vivendo aí no Brasil. Gente, imagino que alguns de vocês estão aí também tendo dificuldade dos alunos abrirem as câmeras, né? Nesse caso, eram adolescentes. E aí, Elo, diante dessa situação, a gente pode ter comportamentos diversos, né? A gente pode virar para esses alunos e falar assim: ô, gente, vocês não ligam a câmera, eu fico aqui chateada, fico triste, porque eu queria ver o rostinho de vocês, mas olha só, eu também não quero que vocês se sintam, assim, desconfortáveis. Então, ó, a escola pediu para mim que a gente tinha que ter as câmeras todas abertas, mas eu sei que não é confortável para vocês, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar vocês ficarem com as câmeras desligadas, e aí quando vocês quiserem, vocês ligam. A gente pode, não pode, Elo, agir assim? Às vezes a gente age. Às vezes age, e como age, né, Amanda? Talvez seja até mais prático para a gente agir assim, porque a gente consegue, talvez, a ilusão que seremos mais amadas. Amados, exatamente. Essa busca por aceitação e busca pelo amor. Então, eu não quero desagradar os meus alunos, eu preciso ser amada, eu preciso ser a professora querida, o professor querido, eu quero ser legal, não quero que eles me achem chato. Dependendo do estilo de liderança que a gente tem, a gente vai muito, né, para esse modo de comportamento. A gente também pode oscilar no sentido de que hoje eu virei e falei, tudo bem. Aí eu levei uma bronca da minha coordenadora, porque a escola pediu que os alunos mantivessem lá as câmeras ligadas, e aí no outro dia eu chego e falo assim, olha aqui, gente, esse negócio tá me incomodando pra caramba, então nós vamos fazer o seguinte, vocês vão abrir essas câmeras, eu tô mandando, e quem não abrir, eu não vou dar nota, tá? E eu vou esperar que todo mundo abrir, e eu vou tirando as notas aqui. Quanto mais tempo demorar, mais notas vocês vão perder. Que também, Elo, não é algo incomum. Concorda comigo? Né? As ameaças, os gritos, né? Ou então, Amanda, nós viemos muito desse modelo de escola. Sim. Essa punição existia muito, pelo menos na minha época, né? Nós temos aqui 170 pessoas nos ouvindo. Eu tenho certeza que todo mundo traz um pouquinho na sua história de vida escolar algum tipo de punição desse jeito. Se não for por todos, pelo menos um agiu assim conosco.
Com certeza, é um modelo bem comum, né? E é porque, exatamente, e aqui, foi importante você dizer isso, Elô, porque aqui não tem ninguém dizendo, olha, professor, você está errado, né? Isso que você faz é um absurdo. Não é isso, gente, não é. Né? A ideia é que a gente pode todo dia aprender algo novo e todo dia repensar e fazer melhor. E tá tudo bem, desde que a gente esteja sempre atento a novas formas, a melhores formas, né? E hoje eu erro, amanhã eu tenho uma outra oportunidade, eu posso fazer diferente, né? E tá tudo bem, nós vamos crescendo, né? E progredindo e prosperando, que é a palavra aí da live, né? Um dia de cada vez, em pequenos passos. Mas olha só, Elô, a gente tem uma outra forma de agir também, que é a seguinte. Saco esse negócio de ficar cobrando aluno, sabe? Deixa todo mundo com essas câmeras desligadas, eles que se danem, sabe? Eu não vou ficar tendo esse trabalho, não. E aí eu vou continuar dando a minha aula aqui, ó. E, ó, vocês que né, que fiquem aí na condição que vocês quiserem, eu não tô nem aí. Então, a gente tem essa postura também, às vezes, que é de entregar, sabe? De falar, vai para a sala da diretora, sabe? Vai para a sala da coordenadora, eu não aguento mais você, e eu abro mão, eu já fiz de tudo, né? Tem também alguns momentos que a gente se vê nessa situação, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto docente, porque eu sei que tem pai aí também. Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando para eu não perder um gancho aqui. Rapidinho, Elô, a Fernanda apareceu aí para mim, olha, que só nessa semana ela já agiu das 3 horas. É isso aí, Fernanda. Verdade. É um ser humano, né, Amanda? Não tem como. E aí eu te pergunto o seguinte, Amanda, tem como a gente pode fazer, ou que ferramentas, ou que habilidades a gente precisa para que a gente mude o nosso olhar para esses comportamentos? Porque quando a gente entende o comportamento, você começa assim, o que eles estão querendo me dizer com essa atitude? Exatamente, Elô, a gente vai falar muito disso, do iceberg, né? A gente vai entrar nesse tópico agora, porque agora que a gente começa a perceber, né, que a gente fica num ping-pong, né? Às vezes a gente é firme demais, às vezes a gente é gentil demais, às vezes a gente tem comportamentos que a gente acha que pesou a mão, aí a gente, para compensar, a gente vai lá e dá leveza na mão. Então, eu queria pedir que a Jaque colocasse aí para a gente uns quadrantes que vão ajudar a gente a entender onde é que a disciplina positiva fica nessa situação. Então, vejam só, vocês estão vendo aí que a gente tem um ponto extremo, que é o ponto da alta firmeza. Estão vendo? Na linha vertical. Lá embaixo, a gente tem esse ponto extremo, que é da baixa firmeza. Aqui, do lado direito, a gente tem ali o eixo da alta gentileza. E do outro lado, a baixa gentileza. Então, vamos pensar. Esse primeiro professor que deixou todo mundo ficar lá com a câmera fechada, porque ele ficou com pena dos seus alunos, ele está atuando aonde? Olha, ele está nesse quadrante aqui, que ele é muito gentil. Vocês conseguem? Eu não sei se dá para ver. Não dá para ver o meu mouse, né? Mas nesse quadrante da direita, ele é muito gentil e ele é baixo firme. Então, ele está nessa direita lá do lado de baixo. Então, eu sou permissivo. Quando eu uno alta gentileza, eu sou, né? Eu levo muito em consideração aqui os limites dos meus alunos, as querências dos meus alunos, então eu sou muito gentil, mas eu não sou firme, eu tendo a ir para um movimento de permissividade. A gente não pode de jeito nenhum ter espaços, né, escolares que são da total permissividade, porque se a gente fica repetindo esse modelo, a gente tende a ir para aquele comportamento sem limite, aquele comportamento altamente desafiador, de que as crianças fazem o que elas querem, de que as crianças ditam as regras da sala de aula, que aquele professor não consegue ter manejo, os planejamentos não são cumpridos, porque ele não consegue, porque os alunos fazem o que querem. Então, ficar no eixo da permissividade tem consequências ruins. Ao mesmo tempo, teve esse outro modelo de professor que, ao contrário desse, ele foi
muito firme, ele está lá no quadrante superior à esquerda, ele é muito firme, mas ele também não é gentil, então ele leva muito em consideração os limites pessoais, mas ele não olha para as necessidades dos seus alunos, então ele grita, ele xinga, ele pune, ele impõe regras, ele faz o total controle do poder, ele mostra esse poder para os alunos, ele não dá espaço para cooperação dentro da sala de aula, porque é só ele que pode ter a palavra, só ele que pode decidir. E aí a gente tem outras consequências, que são os alunos revoltados, às vezes aqueles alunos que se rebelam, né? A gente tem uma série de consequências que também não são positivas, porque manter esse poder, esse controle sobre os nossos alunos, faz com que o senso deles de pertencimento, o senso deles de capacidade, né, a estima deles, isso vai sendo diminuído. E aí a gente tem um ambiente que também não é favorável para a aprendizagem, que gera medo, que gera ansiedade, que gera vergonha de se expressar. Isso também não é bom, né? Aí a gente tem um terceiro modelo, que é esse aí, que é do canto de baixo à esquerda, que é aquele professor que ele não é nem firme, nem gentil, ele é nem uma coisa, ele fica ali negligente, né? Então, a gente tem o permissivo, o autoritário e o negligente. E aí, a disciplina positiva, ela vem como uma resposta a essa necessidade de um comportamento mais assertivo do professor, para que a gente fique aí nesse quadro de cima à direita, nesse meio do caminho, que é ser altamente firme e altamente gentil. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que eu levo em consideração as minhas necessidades, então, que eu levo em consideração os meus limites, eu também levo em consideração as necessidades e os limites do meu aluno. E aí eu abro mão de ter esse total poder para que a gente possa compartilhar um ambiente em que a gente pode combinar momentos, né, de democráticos para a divisão desse poder. E isso não tem nada a ver com permissividade. Entendem? E aí, Elô, como que esse professor, então, que é firme e gentil, agiria numa situação dessa? Então, a disciplina positiva, ela tem várias ferramentas que vão nos ajudar a responder essa pergunta. Jaque, pode tirar a tela, que aí agora a gente já vai para um outro tópico, que é o seguinte... Deixa eu só aproveitar e te fazer uma pergunta aqui e colocar. Primeiro, você teve uma fala aí que eu acho de extrema importância quando você diz a questão do senso de pertencimento e importância. Isso não só para o nosso estudante, mas para nós, seres humanos, quem não gostaria, né, de se sentir importante e ter esse senso de pertencimento? E quando você fala muito de comportamento, que é o que a gente lida em sala de aula, né, e que a gente precisa ter um autocontrole muito grande, o professor precisa, porque quando você pega o controle, os estudantes já sabem direitinho o que eles fazem, porque eles sabem qual vai ser a sua reação. Eles já ficam esperando. A gente poderia dizer, então, Amanda, que esse comportamento, ele tem um código, e se a gente souber decifrar esse código, seria mais fácil a gente lidar e saber até quais seriam as nossas reações nesse sentido? Tem sim, Elô. Então, eu vou te responder para depois a gente apresentar aqui como é que esse professor firme e gentil agiria na situação lá da câmera. Isso que você traz é importante e aí me faz entrar aqui numa seara que é da neurociência. E para que a gente entenda um pouco o funcionamento do nosso cérebro. E eu falei disso ontem também um pouquinho, você me deu a oportunidade aí de deixar isso mais claro, porque teve gente me perguntando assim, por que você faz assim com a mão quando você fala de surtar, né? Que isso não ficou claro. Então, que bom que agora eu vou poder falar, que é o seguinte, gente. Daniel Siegel, que é um neurocientista, que é um pesquisador, que depois eu vou estar até aqui nas nossas referências, ele tem esse livro aqui, ó, que é do cérebro da criança e do cérebro do adolescente, e que, inclusive, me inspirou no nome dessa live, porque Daniel Siegel, ele fala que a gente não pode só sobreviver, a gente tem que prosperar. E nessa era da pandemia e do afastamento social, só fazendo um parênteses,
eu fiquei pensando muito nisso. Será que a gente está só vendo o tempo passar? A gente está só enfrentando os dias e sobrevivendo? Será que a gente está prosperando? Então, é desse livro aqui do Cérebro da Criança que essa ideia de prosperidade, né, mais do que de sobrevivência, ficou claro para mim. Mas Daniel Siegel, ele tem um modelo para nos ajudar a entender o nosso comportamento, que é o cérebro na ponta da palma da mão. Então, ele explica que a gente pode associar o formato do cérebro, a constituição do cérebro, a essa palma da mão, entendendo que aqui tem a testa, né, aqui o meu córtex, a medula espinhal, a coluna vertebral, e aí a gente tem aqui no âmago do nosso cérebro, aqui bem na pontinha aqui, todo o nosso sistema que cuida das nossas emoções, o nosso sistema límbico. E a gente tem uma estrutura chamada amígdala, que fica lá na pontinha, que é essa amígdala que é responsável pelas nossas reações mais primitivas. Então, Elô, quando eu estou diante de uma situação muito estressante para mim, é como se essa amígdala ela ganhasse total controle. A gente fala de um sequestro cerebral. Então, essa parte aqui do meu cérebro, que é a parte pensante, que é a parte de raciocínio, que é a parte do pensamento, é como se ela fosse sequestrada. E a gente fica dominado por essa parte do nosso cérebro, que é a parte primitiva, que faz com que a gente haja na luta, na fuga ou na total paralisação, no desmaia, né? A gente falou disso rapidamente ontem. Então, o que acontece? Quando eu começo a compreender essa forma de agir do meu cérebro, eu começo a conseguir perceber quando essa desintegração acontece, que é essa percepção de que eu não estou agindo, as minhas reações não estão mediadas pelo meu córtex, não está tendo, eu estou agindo plenamente na emoção. E é nesse momento que a gente faz coisas que depois a gente se arrepende, porque a gente está desintegrado a ponto da gente não conseguir pensar antes de agir, a gente age nesse impulso. E a gente não quer agir nesse impulso. Então, Elô, o autoconhecimento, a percepção das nossas emoções faz com que a gente consiga começar a compreender os sinais corporais que eu tenho quando o meu corpo reage a alguma situação. Então, eu arrepio, minha barriga fica gelada, minha respiração fica ofegante, o meu rosto fica quente, né? A minha boca fica seca, eu tenho palpitação. Isso é emoção. Isso é o que a gente chama de emoção, é a resposta fisiológica. E a partir desse autoconhecimento, eu não consigo barrar a minha resposta fisiológica, eu não consigo barrar a minha emoção. Eu não consigo falar com os meus pelos assim, não arrepiem. Eu vou controlar a arrepiação dos meus pelos. A gente não controla a emoção, mas a partir do momento que a gente tem consciência sobre elas, a gente consegue modificar o nosso comportamento. E a gente tem uma característica no nosso cérebro que é maravilhosa e ela é esperançosa, que é a neuroplasticidade, que é a plasticidade cerebral, que é a nossa capacidade de modificar as respostas que a gente dá aos eventos, né, que a gente participa. O que isso quer dizer? Que não existe essa história de que eu nasci assim, eu morri assim, que a gente brinca que é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela, não. Se eu sou uma pessoa mais intolerante, se eu sou uma pessoa mais impaciente, eu tenho como, por meio do autoconhecimento e de exercícios práticos, que é o que a área da psicologia hoje vem trazendo cada vez mais, a área da neurociência, né, com essa possibilidade de enxergar como é que nosso cérebro reage. Gente, existem hoje, assim, muitas formas de que a gente tome consciência daquilo que a gente precisa melhorar, que a gente compreenda quais são os nossos pontos fortes, que a gente entenda os nossos padrões de pensamento, as nossas crenças, de onde que elas vêm, e a partir disso, quando eu perceber que eu estou ficando assaltado, né, que eu estou desintegrado, que é exatamente esse movimento que Daniel Siegel fala, que é de roubo da minha capacidade de raciocínio, eu tenho como ter estratégias. Você disse uma palavra aí de pausa positiva, no começo você falou essa expressão, né, de autocuidado, estratégias para me autorregular. E aí,
quando eu mostro isso para os meus alunos, que existem estratégias para autorregulação e ofereço para eles um modelo e estratégias para que eles também possam fazer isso, a gente tem mais chance de ter um ambiente ali em que todo mundo cresça. Então, Elô, quando eu era professora ou com as minhas filhas, eu sempre dou um jeito de falar das minhas filhas, né, Elô? Mas eu tenho 2 filhas. Mas, mas é a vida que a gente tem em casa, né, Amanda? Todo dia, né? É todo dia, com todo certeza. Dia. Então, eu tenho uma de 10, uma quase pré-adolescente, uma quase adolescente e uma de 4, né? Então, são fases bem diferentes. Então, a gente tem um código que é o seguinte, a minha filha de 10 anos, ela faz muito isso, ela faz assim, que quer dizer, eu tô quase surtando. Então, quando eu percebo que eu tô quase surtando, ela gosta de ir pro quarto dela e ficar sozinha. Eu gosto de tomar banho. Né? Tem gente que gosta de gritar, de colocar a boca num travesseiro e gritar. É uma estratégia. Tem gente que gosta de orar, tem gente que gosta de dirigir. Aí, gente, a gente precisa de novo, que eu tô sendo até repetitiva, de se autoconhecer. A gente só consegue ajudar os alunos nessa descoberta do autoconhecimento quando a gente se conhece também. E quando a gente, Elô, para de se preocupar em ocupar esse lugar de autoridade, esse lugar ali daquele pedestal, e dizer para os alunos, falar, gente, você pode mostrar, conta para os alunos esse modelo, isso vai ser um presente para que vocês possam ir percebendo como que a gente reage diante das nossas emoções. Mas você pode combinar com eles um sinal, que é o seguinte, olha, essa volta da educação física tá me deixando meio surtada. Então, sem falar nada, sem ficar aqui, olha, eu trouxe aqui, olha. A gente, às vezes, fica nesse lugar. E aí, entra aqui e fala aqui. Então, sem que a gente precise ocupar esse lugar, né? A gente só faz para eles, faz um sinal que quer dizer, olha, isso aí não está me ajudando, eu estou começando a ficar muito nervosa. E às vezes dizer para eles, falar assim, gente, às vezes você surta, às vezes você fala, chega, todo mundo sentado. Só que aí, no momento seguinte, quando você já conseguiu se reequilibrar e ver que aquilo não foi positivo, você pode dizer para eles, gente, desculpa, eu, perdi o controle e eu gostaria de recomeçar, vamos tentar de novo? Ou então dizer para eles, falar assim, olha, eu estou muito nervosa agora, essa situação tá me desestabilizando e eu vou precisar tomar uma água, eu vou pedir aqui o disciplinário para ficar com vocês e eu vou dar uma saída. A gente ensina que a gente não precisa reagir na hora, a gente não precisa enfrentar aquela situação na hora, a gente pode falar, olha, eu preciso de um momento, para que lá na vida desse aluno, quando ele estiver percebendo que ele também está surtando, ele possa dizer, vou fazer uma pausa positiva, eu vou para o meu canto, e aí, aqui a gente tem uma hora. Que delícia ouvir isso, Amanda, é muito gostoso, sabe por quê? Essa questão do autocontrole, principalmente nesse tempo de distanciamento social que a gente está vivendo, é uma coisa tão importante, tão necessária, mas, ao mesmo tempo, a gente vê resistência de algumas pessoas, porque é doloroso. É doloroso, porque, assim, tem o autocontrole, você precisa se conhecer muito bem e você precisa assumir esse momento que você também perdeu o controle. E não é fácil para algumas pessoas. Sabe por que não é fácil, Elô? Porque a gente não aprendeu que errar é bom. A gente aprendeu que errar é um grande problema. É um grande problema. E a disciplina positiva, essa é uma outra questão da disciplina positiva, é ensinar a gente a olhar o erro como uma oportunidade. Gente, sabe essas habilidades que vocês colocaram aí, de autocontrole, de paciência, de um homem de bem, de integridade, de empatia, para a gente conseguir desenvolvê-las, os erros são as chances que nós temos. Então, quando tem um conflito de um aluno que grita com o outro, ou que enfrenta, ou que pega a caneta do outro, ou que desrespeita o professor, que tem esses comportamentos que a gente chama de inadequados, eles são a nossa melhor chance. A gente precisa enxergar esses momentos como oportunidade. Da mesma forma como a gente precisa enxergar esse momento da pandemia como uma grande oportunidade para que a gente
crie laços eternos de humanidade, para que a gente se desenvolva enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, o erro, ele é visto na disciplina positiva como algo necessário e muito bom, porque é a partir do erro que eu tenho condição de repensar, que eu tenho condição de refletir. Sem o erro, gente, a gente acertando o tempo todo, como é que a gente vai crescer? Só que a gente não se permite errar. A gente não se permite sempre. Baixa uma tristeza, né, Amanda? Parece assim, para eu ser feliz, tudo tem que dar certo. Tudo tem que ser desse jeito. E a vida não é assim. O mundo está mostrando para a gente agora que as coisas não são assim mais, né? A Adri até colocou aqui, eu chamo porque é uma grande amiga, né, Adriele? Gostei do seu comentário aqui. A Drica tá aí? A Drica está aqui. Drica, saudade. Que é uma questão assim... A gente viver aprendendo. Isso tudo para nós está sendo um aprendizado. Até para a gente ficar trancadinha dentro de casa, né, Amanda? Ter esse autocontrole. E é errando mesmo que a gente aprende. Aí, né? Isso mesmo, essa Sunflower aí, né? Amanda, e aí eu vou te falar uma coisa. Existe não uma crítica, mas talvez um desconhecimento e uma confusão quando as pessoas falam disciplina positiva e psicologia positiva. Tem mesmo. A diferença entre as duas. Eu vou responder essa pergunta, ela é sensacional, obrigada por ter trazido, porque realmente existe muita confusão e como eu tenho a formação nas duas áreas, eu me sinto confortável para poder fazer essa distinção. Mas antes, Elô, eu preciso falar de como o professor da disciplina positiva resolve a questão das câmeras, tá? Então, vamos isso, todo mundo quer saber. Porque aqui os modelos que eu apresentei, todo mundo já sabe como é que é. Mas então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso combinar firmeza e gentileza? Então, existe na disciplina positiva várias formas, mas uma que eu queria aqui apresentar é a seguinte. Eu posso oferecer escolhas limitadas nessa situação, que é a seguinte. Gente, eu estou notando que todos os dias vocês estão mantendo as câmeras desligadas. E manter a câmera ligada é importante para mim. Sabe por quê? Porque eu quero que esse seja um ambiente de escuta, mas também de partilha. Eu não quero ficar aqui só falando, eu quero que seja colaborativa a nossa aprendizagem. Então, vocês podem escolher. Eu digo quem vai participar, eu posso chamar alguns alunos e fazer perguntas e dialogando, e nesse momento vocês abrem a câmera, ou vocês podem manter a câmera aberta todo o tempo da aula e participarem no momento que vocês preferirem. Podem escolher, a decisão é de vocês. E aí, Elô, o que tem nessa situação? Tem eu não abrindo mão daquilo que é fundamental para mim, então respeitando os meus limites, porque não vou abrir mão de que eles dialoguem comigo, né? Então, abram os microfones, respondam as perguntas, tragam as dúvidas, mas eu também vou respeitar e entender que talvez eles não queiram aparecer o tempo todo, ou que talvez espontaneamente eles não querem participar, eles preferem que a gente os chame. Então, eu também dou uma oportunidade de respeitar, em certa medida, o limite que é deles também. E aí, Elô, a gente volta lá num conceito que você trouxe lá do início, que é o conceito da gente entender o que tem por trás. Que essa ferramenta é uma, que é a ferramenta das escolhas limitadas. Mas uma outra questão da disciplina positiva que tem a ver com o princípio da disciplina positiva é mais do que isso, a gente entender o que tem por trás dessa não abertura das câmeras, dessa não abertura dos microfones. Então, a disciplina positiva, ela fala sempre de conexão antes da correção. Então, eu traria aqui, junto com isso, talvez uma oportunidade de uma assembleia ou de uma reunião de classe, como a disciplina positiva traz, em que esse tópico esteja na pauta. Gente, eu noto que vocês não estão confortáveis para participar da aula, e eu fico me perguntando por que isso acontece? Quais as necessidades desses alunos, né, estão por trás dessa não abertura? A Jaque vai colocar aí para a gente a foto de um iceberg, para que a gente entenda que a não abertura da câmera é um comportamento que está aí nessa ponta do iceberg, que é isso que a gente vê, é aquilo que a gente enxerga. Mas o que está por trás do iceberg, existe uma motivação para que eles não abram a câmera, existe um porquê.
E se conectar com esse porquê, por meio do exercício da empatia, é fundamental para que eu tenha estratégias de longo prazo, estratégias que ajudem esse aluno a desenvolver habilidades para a vida, que são essas que vocês colocaram. Porque quando eu grito, quando eu xingo, quando eu humilho, eu não colaboro para esse desenvolvimento. Da mesma forma, quando eu sou permissiva ou negligente, eu também não colaboro. Mas quando eu sou firme e gentil e eu pergunto, me diz o que você sente, isso é importante para mim e eu não abro mão, mas eu quero saber o que é importante para você, eu começo a conseguir que esse aluno repense o seu comportamento e desenvolva habilidades que são para a vida toda, e não apenas para responder à minha necessidade. Então, talvez, de novo, eu falo disso o tempo todo, escutar, né? Fazer com, não fazer para. Ouve o que esses alunos têm a dizer. Talvez eles não abram a câmera porque eles estão desconfortáveis nesse ambiente que é novo, então eles não querem mostrar que às vezes eles não dominam as ferramentas, ou às vezes, Elô, as meninas estão talvez naquela fase da adolescência em que elas querem estar bonitas, né, que ali elas estão de pijama, elas vão para aula até maquiadas, passam rímel, batom, e aí vai abrir a câmera lá toda de pijama, amarrotada, então não querem, né? Mas, de alguma forma, tem como a gente negociar isso com eles e entender também o que está motivando. E a disciplina positiva ajuda a gente a agir, Elô, nessa parte de baixo do iceberg, que é lidar com a causa, lidar com a crença. E, muitas vezes, essa crença ela está ligada a uma não aceitação ou a um senso de pertencimento que não está ativado. Então, quando eu não me sinto importante, eu não me sinto pertencente, eu não me sinto contribuído, eu fico desencorajado. E aí é que nem uma dor de cabeça, pode tirar, Jaque, obrigada. É igual uma dor de cabeça que a causa dela é um problema dentário. Então, eu tomo Neosaldina todo dia para minha dor de cabeça, mas o meu problema dentário eu não resolvo, eu não vou no dentista. Aí eu fico tratando da dor de cabeça e a dor de cabeça nunca acaba. É paliativo. Enquanto eu não tratar o dente, aquilo vai voltar a mesma coisa. Enquanto a gente estiver atingindo o comportamento, a gente estiver, para com isso que você faz é feio, isso é desrespeitoso, você vai para a sala da diretoria, vou tirar seu panda. A gente está agindo no comportamento, a gente não está agindo na causa. E aí a gente só consegue pensar na causa quando a gente escuta, quando a gente tem exercício empático. E para a gente ter exercício empático, a gente precisa primeiro ter autocompaixão. De novo, a gente volta na gente. Se eu não me escuto, se eu não tenho autocompaixão, como é que eu vou oferecer isso para o outro? Não tem. Ninguém dá o que não tem, né, Amanda? Não tem Exatamente. como. Falou uma coisa interessante aí, que é a questão, assim, eu estou pensando aqui, que é a questão vou voltar lá na psicologia, tá, Elô? Eu vou voltar. Vai voltar. É a questão do encorajamento, né, Amanda? Porque, assim, quando você dá oportunidade para o outro escolher, e você ali está trabalhando isso, você está encorajando até para ele entender o seguinte, a minha escolha vai ter uma consequência. Idade de vida. A gente, hoje nós estamos vivendo isso. Se eu escolho, eu tenho que me responsabilizar. Então, responsabilizar. Esse encorajamento também, ele faz parte da disciplina positiva de uma forma muito interessante, até para esses comportamentos desafiadores, né, Amanda? Exatamente, Elô. Você falou de um princípio que é básico da disciplina positiva, essa palavra, encorajamento. E aí a gente precisa entender o que é encorajamento. Então, encorajamento, a gente oferece encorajamento quando exatamente para poder trabalhar nessa parte inferior do iceberg, que é cuidar desse senso de aceitação, de importância, de pertencimento que está ferido. E aí, como que eu ajudo o meu aluno, então, a se sentir contribuinte, a se sentir participante, a se sentir capaz? A gente usa muito o elogio, que todo mundo conhece, né? Então, a gente fala, você é muito capaz, você é muito inteligente, você é muito bonita, E aí, a gente fica alimentando ali algo que não necessariamente vai fazer esse aluno agir com o coração. O que isso quer dizer? Encorajamento vem da palavra coragem. Coragem vem de coração. Então, ser encorajado, ser corajoso, é agir mediado pelo coração.
né? Só que quando eu elogio um aluno, existe uma diferença que tem a ver com o locus de controle. Então, olha só, eu vou contar um exemplo bem real e bem vulnerável, vou me vulnerabilizar aqui para que vocês entendam. Eu tenho uma filha de 10 anos. Quando ela era mais nova e eu comecei a descobrir os princípios da disciplina positiva, eu ainda usava muito o elogio. E eu comecei a substituir o elogio pelo encorajamento. E aí a minha filha um dia chegou com uma prova em que ela tirou uma boa nota e me mostrou. E ao invés de dizer para ela, parabéns, você é muito inteligente, nossa, a mamãe está orgulhosa de você, que normalmente é o que a gente faz, né? Eu disse a ela, filha, você deve estar muito orgulhosa de você mesma. Aí ela virou para mim e falou assim, aham, mamãe, mas eu quero saber o que você pensa. Olha como isso é forte, Lu. Então, quer dizer, não bastava ela estar feliz com a nota dela. A minha opinião sobre o que eu achava era o que valia. E muitas vezes, gente, de tanto elogiar, a gente pode correr o risco de formar pessoas totalmente viciadas em aprovação. Então, é aquele funcionário que, se ele não recebe um feedback positivo, ele não tem motivação para trabalhar. E se ele recebe um feedback negativo, acabou o mundo para ele, ele não consegue se mover. A infelicidade está instaurada. Exatamente. Então, a gente precisa criar estratégias para que a gente possa oferecer aos alunos encorajamento. E aí, Elo, eu trouxe algumas frases aqui de elogio e de encorajamento para que a gente possa distinguir isso. Mas, gente, leiam um livro da disciplina positiva, lá vocês vão entender, né, os princípios, porque não é só a gente trocar uma coisa pela outra, é a gente verdadeiramente... Aí, Elo, põe o seu que eu ponho o meu, ó. Isso! É a gente verdadeiramente entender o que está por trás desse princípio de encorajamento, porque aí a gente consegue fazer isso de uma forma natural, né? A gente consegue ir substituindo aos poucos. Então, veja só, olha, Elo, todas as crianças deveriam ser como você. E você sabe como me agradar. Você fez exatamente aquilo que eu pedi. Ótimo, era o que eu estava esperando. Puxa, Elo, como você é boazinha, inteligente. Elo, você percebe que essas frases são gostosas de escutar, não são? A gente gosta. É que nem um docinho, sabe? Aquele... Ai, que delícia. Faz bem pro ego, né, Amanda? Faz bem. Mas se a gente come doce todo dia, Elo... Já pensou? A gente tem consequências negativas. É isso que eu tô falando. Não quer dizer que a gente não possa elogiar, a gente pode. O problema é que a gente não pode comer doce, só doce o tempo inteiro, entende? O vício no doce é que causa os malefícios para a nossa saúde, o excesso disso. Então, veja a diferença, Elo. Elo, você descobriu uma solução sozinha. Uau! Elo, como que você se sente sobre isso? Você deve estar se sentindo muito orgulhosa disso que você conseguiu. Olha, hoje foi um dia que exigiu muita concentração e você se manteve participativo até o fim. Muito bom. Toda vez que você fala, você traz uma pergunta tão interessante, isso faz a gente pensar melhor. As suas contribuições ajudam todo o grupo a crescer. Elo, você percebe que no primeiro bloco o foco estava em mim? O que eu acho sobre aquilo? O que eu quero? Qual é o meu parâmetro ali de bom e ruim? E percebe que no segundo bloco de frases, o foco estava em você? Você não precisa que eu te aprove. Muda tudo. Então, essa é uma outra estratégia que a gente pode usar, inclusive nas nossas aulas online, para que a gente fomente essa participação, esse engajamento e essa prosperidade desses alunos, né? Que a gente ative ali o senso deles, de que eles são capazes, de que eles são contribuintes, que eles são importantes. Então, escreva bilhetes para os seus alunos, mande individualmente para eles, mostre para eles que você se importa, permita que eles falem como que eles estão se sentindo, o que eles acharam da aula, o que pode ser melhor, porque aí a gente vai criando uma comunidade em que todos nós importamos, e que sem aquele elo, aquela família, aquele grupo, não está no seu total, né, na sua potencialidade máxima. Então, que a gente precisa de você.
E aí a gente consegue ajudar os nossos alunos a prosperarem nesse momento aí de afastamento social e pandemia. E aí eu ficaria a tarde inteira com você para a gente discutir isso. É uma delícia! Todo mundo que está aqui está com essa mesma sensação que eu estou tendo. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte: essa live foi feita para mim. Ah, que lindo! Olha que gostoso. Realmente é algo que toca a gente, é algo que nós precisamos nesse momento. Nós já estamos aqui com 16 horas e 3 minutos, e eu não posso deixar que você saia sem contar para a gente a diferença entre disciplina positiva e psicologia. Isso, Elo, então, vamos lá. Elas têm muitos pontos de congruência, elas têm muitas coisas em comum. Mas é importante a gente entender que a psicologia positiva é um movimento, um movimento lá da área da psicologia, que conta com teóricos completamente diferentes dos teóricos da disciplina positiva. A psicologia positiva, ela é um movimento dentro da área alguém disse ali, eu também! Ela é um movimento dentro da área da psicologia que nos ajuda a olhar para aquilo que está dando certo no ser humano, na vida. Então, é ver para além das dificuldades. Ela nasce dessa necessidade, dessa percepção de que nós estávamos produzindo muito conhecimento sobre as enfermidades psíquicas, sobre os problemas, como a depressão, a ansiedade, as patologias, e pouco se falava sobre aquilo que faz a gente se sentir bem, aquilo que faz a gente prosperar. E aí, esse movimento da psicologia positiva, ele vem de uma área totalmente científica, né, de pesquisas científicas, inclusive eu quero destacar aqui, pesquisas científicas milionárias, então existe muito conteúdo bom, mas é um movimento da psicologia. A disciplina positiva, embora ela se encontre com a psicologia positiva no que diz sentido dos princípios, que é também olhar de uma forma positiva para a vida, também oportunizar crescimento, ela é uma outra abordagem com outros autores, então a gente não pode confundir as duas coisas, embora a gente possa pegar princípios de uma e aproveitar para poder usar para compreender a outra. Eu costumo dizer, isso é uma coisa da Amanda Zanetti, não é uma coisa que vocês vão achar em livros, que a disciplina positiva nos ajuda a colocar em prática, por meio das ferramentas, princípios que a gente compreende lá na psicologia positiva. Entendeu, Elo? Deu para distinguir? Eu acredito que sim. Eu sim, porque assim, é um tema que realmente me deixa assim muito apaixonada. Eu cada vez mais quero entender, quero estudar, pesquisar, e eu tenho certeza, Amanda, que você hoje abriu portas, janelas, para que as pessoas realmente busquem mais informações sobre a disciplina positiva, que nós possamos fazer esse exercício, né? Cada um fazendo consigo mesmo, para que a gente possa realmente ser uma pessoa melhor, que isso traz para a gente uma tranquilidade, né? Principalmente quando você falou aí de casa, de a gente encontrar o nosso espaço de calma. A disciplina positiva traz muito esse espaço da calma. Cada um tem um lugarzinho, que é diferente daquele nosso cantinho do pensamento que era usado lá atrás, né? Totalmente diferente. E a gente pode ter um espaço da calma, gente, inclusive dentro da nossa sala de aula. Que não é um espaço que a gente manda os alunos, vá para o canto da calma, né? Que você está aqui me perturbando, não. Mas um espaço com elementos ali, por exemplo, aquelas garrafas com glitter, livros e elementos que as próprias crianças podem construir, trazer de casa, que seja um canto da autorregulação, em que o aluno escolha em que momento ele vai acionar aquela estratégia. Só que para isso, gente, a gente precisa antes ter trabalhado uma série de andaimes na disciplina positiva para que a gente possa chegar num momento que os alunos tenham maturidade e consciência para fazer uma boa utilização daquele espaço. Senão também vira um espaço da brincadeira, um espaço do mata-aula, ou então corre o risco de a gente ter de novo o cantinho do pensamento ou o cantinho do castigo. Isso já é uma ferramenta que a gente precisa já ter aplicado na sala de aula alguns princípios para que ela possa funcionar.
E aí, para vocês saberem mais, né, tem os livros, tem o baralho, tem muito conteúdo na internet, tem os nossos Instagrams, tem certificações aqui no Brasil, tem cursos, então, existe aí um movimento grande, tanto da área da psicologia positiva quanto da disciplina positiva, que a gente pode se aprofundar. E aí, para a gente finalizar, eu acho assim que é... Que pena. Porque aqui, só um detalhe, Amanda, veio um comentário aqui de uma pessoa que disse o seguinte, que serviu para ela até como mãe, não só como educadora. Ah, sim. Com certeza, vocês podem praticar isso em casa, que realmente, Amanda, a gente percebe um resultado muito gostoso. A coisa acontece, não é? Como eu disse antes, Elo, nossa, isso é importante demais. A disciplina positiva não é um conjunto de ferramentas. Ela é um princípio de vida. Ela é uma filosofia. Então, eu, por exemplo, o professor falou aí no meu currículo, né? Eu sou encorajadora no ambiente corporativo. Eu tenho uma certificação em encorajamento de equipes. Essa certificação de encorajamento, ela é a disciplina positiva modificada, adequada para o contexto corporativo. Então, veja, Elô, não importa se é com meu marido, eu também tenho uma formação para casais, por exemplo, não importa se é com meu marido, não importa se é com meu filho de 1 aninho, não é, ou se é com meu adolescente, ou se é na sala de aula, ou com o meu chefe, ou com a minha mãe. A disciplina positiva, ela é uma filosofia. Então, isso vai reverberando em todas as esferas da minha vida, não é ali só no contexto de sala de aula. Por isso que é importante a gente entender, gente, aplicar as ferramentas pelas ferramentas, vocês não vão ter sucesso. Não o mesmo sucesso que vocês teriam se vocês realmente conhecerem, né, o que tem por trás, os princípios. E aí, Elô, para a gente ir concluindo, eu não posso terminar essa live sem dedicar minha apreciação e meu encorajamento às centenas, milhares de professores aí por esse Brasil afora, que estão em contato constante conosco no Bernoulli Sistema de Ensino. Então, a gente tem escutado muitos professores que estão morrendo de saudade dos seus alunos, que estão doidos para voltar para a sala de aula e que estão se desdobrando em mil para oferecer encorajamento aos seus alunos. Então, o que vocês estão fazendo é maravilhoso. A educação brasileira, as crianças, as famílias, né, todos nós temos que mostrar para vocês e para nós a imensa gratidão e orgulho, né, do que os professores estão fazendo hoje. E aí eu queria deixar uma frase para a gente encerrar essa live. Estou vendo aí todo mundo deixando recadinhos intensos de encorajamento para mim também, né, Eloy, para você, Eloy, para quem organizou essa live. Eu queria terminar, se você também já tiver terminado, com essa frase que é de Adler, que é esse psiquiatra, esse médico que eu citei lá no início. Então, ele diz, Elo, que a tarefa mais importante de um educador, e pode-se dizer que é o santo dever do educador, é fazer com que nenhuma criança seja desencorajada na escola. E aí, gente, nem na aula online. E que uma criança que entre na sua escola já desencorajada, recupere a sua autoconfiança por meio da sua escola e das ações do seu professor. E isso vai de encontro com a vocação do educador. Porque a educação, ela só é possível com crianças e com professores que olham com esperança para o futuro. E tudo que a gente precisa nesse momento agora é olhar com esperança para o futuro. Nos encorajarmos e encorajarmos as nossas crianças. E aí, Eloy, você? Nossa, Amanda, a gente fica até sem palavras, né? Porque é algo que mexe tanto com a gente, tanto no nosso interior mesmo, enquanto pessoa, enquanto educadora, enquanto mãe, filha, né? Enquanto ser humano, vamos dizer assim, a gente precisa muito. Mas depois dessa, né, do seu texto final de Adler, que está sendo agora uma das minhas novas paixões, eu deixo uma mensagem, um agradecimento mesmo a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, a você, Amanda, que se preparou para esse momento, né, toda a equipe que está aí nos bastidores, nos apoiando, ao próprio Bernoulli Sistema de Ensino e o Sinep aí do Paraná, do norte do Paraná, que a gente consiga realmente, daqui para frente,
consigamos agir com gentileza e firmeza. Eu acho isso tão importante, que a gente não pode perder nunca essa gentileza, sabe? Mas essa firmeza. Nós precisamos ser leves. O momento está difícil? Está difícil para todos. Mas que a gente consiga trazer essa leveza, que a gente consiga realmente ajudar os nossos alunos, estudantes, os nossos filhos e as pessoas que a gente convive a vencer esse desafio que foi posto para nós de uma forma tão inesperada e onde todos nós estamos sendo desafiados a ver a vida de uma outra forma, a mudar os nossos hábitos, as nossas ações, a nossa forma de ver o mundo. Te agradeço, Amanda, gratidão, gratidão imensa por esse momento e que a gente possa ainda continuar em outros momentos essa discussão e essa roda de conversas. Tomara. Só para mim, mas eu acho que para todo mundo que estava aqui, fez um bem imenso. Ai, Elô. De hoje. Um beijo grande. Elô, antes da disciplina positiva, eu falaria assim, que isso, Elô? Não, de jeito nenhum, até parece. Mas depois da disciplina positiva, eu falo assim, Elô, eu recebo e agradeço. Um beijo. Muito obrigada, beijo, gente. Obrigada, Elô. Obrigada. Tchau. Tchau.